Lensila Lumen Mentielvo, uma estrela brilha sobre o nosso encontro, senhoras e senhores, meninos e meninas, amantes da ciência de todas as idades, sejam bem-vindos a mais um post do Darwin Deus aqui no YouTube. Eu sou o Reinaldo José Lopes, repórter de ciência da Folha de São Paulo, e o assunto que eu quero tratar hoje é sério, como a gente tem visto nos últimos dias, meses, eu diria até anos, corrupção. A gente cansou de ouvir falar que a corrupção no Brasil é uma coisa histórica, sistêmica. Começou quando as pessoas começaram a desembarcar das caravelas. Aqui já começaram a colocar a mão sem dever no dinheiro público. Será que isso é verdade? Até que ponto a cultura de um lugar influencia ou não o comportamento ético das pessoas? Até que ponto morar num país em que a gente sabe que nem sempre quem é culpado vai para a cadeia, políticos inescrupulosos acabam fazendo coisas erradas e se dando bem. Até que ponto isso influencia no comportamento individual das pessoas quando elas têm a oportunidade de fazer algo errado ou não? Essa é a pergunta que eu queria tentar começar a responder, tentar ajudar a responder, enfim, com base num estudo recente que saiu na revista Nature, que é uma das maiores revistas científicas do mundo, feita por uma dupla de pesquisadores britânicos da Universidade de Nottingham, que é o Simon Gertler e o Jonathan Schultz. Nossa, esses nomes germânicos difíceis de pronunciar, vamos tentar de novo. Simon Gertler, não ficou bom, e o Jonathan Schultz. Enfim, eles são de Nottingham e eles conseguiram recrutar muita gente para esse estudo, um mundaréu de gente para esse tipo de estudo. 2.568 voluntários de 23 países diferentes. Não havia brasileiros na amostra, infelizmente. Então, a questão do que vale desse estudo para o Brasil ainda vai ficar um pouco no ar. Eram voluntários estudantes. Em geral, o pessoal pega estudante universitário para esse tipo de estudo comportamental. São os ratinhos dos psicólogos, muitas vezes. Com idade média de 22 anos e de ambos os sexos, mais ou menos metade, homem e mulher. Bom, como é que foi esse experimento? Um negócio ridiculamente simples. Pegue, para começar, um dado simples de 6 lados, como este meu dado chique de RPG, que faz tempo que eu não uso para jogar RPG, e uma caneca, ou um copo, enfim, qualquer. Dá pra ver direitinho aí? Ah, agora ficou melhor. Que seja opaco, que não dá pra você ver dentro. Então você pede para o voluntário fazer o seguinte: jogue uma vez o dado, jogou, beleza, veja o número, jogue uma vez de novo o dado e veja o número. Só que aí você, voluntário, anote o número que você tirou apenas na primeira tentativa, não na segunda, tá? E aí o que acontece? Correspondendo ao número, digamos que nós temos aqui um glorioso, um 3. Se você tirou um 3 na primeira tentativa, na primeira jogada, você ganha R$ 3 de experimento. Tá? Se você tirou um 5, você. Tá ao contrário? Você também ganha um 5. Se você tirou um, você ganha R$ 1 também, dois reais, e assim vai. Se você tirar 6, você não ganha nada. Tá? Simples assim, 2 jogadinhas de dado, resolvido. A grande questão era se as pessoas iam ser honestas com isso, iam relatar fidedignamente esses dados que eles tiraram, que número eles tiraram e quanto dinheiro eles iam ganhar com os dados. E mais importante ainda, dependendo da cultura do país, aliás, não bem da cultura, mas enfim, do comportamento das pessoas daquele país, se haveria uma correlação com o comportamento individual dos voluntários. É um negócio difícil de medir, obviamente, mas foram usados alguns instrumentos meio padronizados internacionais para tratar disso. Por exemplo, para elencar os países, né, eles usaram um índice do Banco Mundial que estima a corrupção, nível de corrupção em cada país, um índice de outra instituição internacional ligada à liberdade política, né, você tem direitos democráticos, voto e tudo mais, e uma estimativa também da sonegação de impostos em cada país. Foram basicamente esses índices que eles usaram então para classificar os 23 países em países, digamos, pouco corruptos ou bastante corruptos, obviamente com zona cinzenta, com variações para mais ou para menos aí no meio do caminho. Bom, o grande lance agora é a gente dar uma olhada nos gráficos dos resultados reais do levantamento, do que eles perguntaram para as pessoas, que você está vendo aí na sua tela. Os países da amostragem foram divididos em 2 grupos, de acordo com o índice de honestidade nacional, digamos, que leva em conta o seguinte: frequência de fraudes políticas no país, estimativas de sonegação de impostos e índice de corrupção medido pelo Banco Mundial. Quem está bem nesse índice ficou marcado com a cor verde, então são países como a Alemanha, Suécia e a Áustria, e quem está mal ficou com a cor roxa, que temos nações aí como Marrocos e Tanzânia, que inclusive são as piores do levantamento.
Primeira mensagem desse gráfico geral é que tanto nos melhores quanto nos piores países ninguém é santo e ninguém é capeta também. Repara que tem essa linha reta na diagonal, a reta inteiriça, que seria a honestidade perfeita. Em nenhum lugar ela foi atingida pela média da população. Por outro lado, em nenhum lugar nós temos a desonestidade completa, que seria essa linha pontilhada do gráfico. Então, em nenhum lugar você tem uma média de gente totalmente honesta nem totalmente desonesta. Mas, de fato, como a gente vai ver em mais detalhes, os países com instituições mais corruptas e economia mais corrupta também são os que têm pessoas menos confiáveis. Em média, de novo. A comparação mais legal, talvez, seja entre a média das pessoas de cada país que eram totalmente honestas, julgando isso pela proporção daquelas que tirou 6 nos dados e declarou, ou seja, não ganhou nada e falou que não ia ganhar nada mesmo e tudo bem. E as totalmente desonestas, que são as que disseram ter tirado 5, quando a probabilidade era tirar menos do que 5. Então vamos ver os gráficos de novo. Lembrando que na horizontal a gente tem o nível de desonestidade do país, medido por aqueles índices lá que eu falei antes. E na vertical, a porcentagem de pessoas primeiro totalmente honestas e depois totalmente desonestas. Veja então que a gente tem um predomínio dos europeus, que é meio esperado na proporção de totalmente honestos, na faixa de 80% a 70%. Mas a Malásia, lá no Sudeste Asiático, está um pouquinho acima da Áustria, ali na faixa de 70% também. Que me parece interessante e surpreendente. Aliás, a proporção das pessoas que são totalmente honestas é tão baixa na Itália quanto na China ou na Colômbia, dando ali menos de 30%. Aí, quando a gente olha para o outro lado, os totalmente desonestos, dá para ver que os números são bem embolados. Dá mais ou menos algo entre 20% e 10%, ia dizer 30%, na verdade, 20% e 10% em quase todos os países, fora alguns muito mais honestos ou mais desonestos. É curioso, na verdade a variação grande mesmo acontece na média, né? Entre as pessoas que não são nem super desonestas, nem muito honestas. Um detalhe óbvio que a gente tem que ressaltar é que não dá para saber onde o Brasil se encaixa. O país mais parecido com a gente na amostra é a Colômbia, e a gente mais ou menos empata com a Colômbia, inclusive, no nível de corrupção estimado pelo Banco Mundial. Bom, tentando resumir todos esses resultados, tentando deixar a bagunça um pouco mais coerente. O que a gente pode dizer de maneira geral? Número 1, sim, infelizmente, instituições e história fazem diferença. Morar num país tradicionalmente ou institucionalmente corrupto acaba levando as pessoas de alguma maneira, ou influenciando as pessoas de alguma maneira, a achar mais tolerável um comportamento pouco honesto. Por outro lado, exceções são possíveis, e às vezes vêm dos lugares que a gente menos espera, para o bem e para o mal, como é o caso da Malásia, que a gente viu nos gráficos, e como é o caso da Itália, se bem que tem uma certa fama de um jeitinho italiano, historicamente, a Operação Mãos Limpas por lá e a ascensão do Berlusconi mostram que os italianos realmente não são tão fanáticos assim por transparência com a coisa pública. Finalmente, se você quer fazer a diferença, sim, obviamente, exija políticos honestos, vote nos políticos ficha limpa, digamos, mas não se esqueça que você precisa lutar por um sistema político e econômico, um sistema, e não só por pessoas, que dificulte a desonestidade deles, né? que segure os instintos das pessoas, sem falar na obrigação que todos nós temos de agir com correção na vida privada. Se ninguém topa pagar propina, político corrupto morre de fome, certo? Difícil isso num país como o nosso? Pra caramba, não tenho a menor dúvida. Mas eu não acho que seja impossível. Pessoal, é isso. Eu vou terminar exigindo. Exigindo não, né? Exigindo é coisa de quem exige propina. Pedindo um joinha de vocês, um tapa no dedão, um compartilhamento, que vocês comecem a seguir o canal aí, se inscrevam no canal, muito importante pro meu trabalho. Ficarei muito grato se vocês passarem a acompanhar os vídeos por aqui. Um grande abraço, um beijo carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima.